A lição de hoje é a lição 12. Fala do reino único, o reino de Judá. E os reis que nós vamos ver hoje, ele vai de Manassés até Jeoacás. E aqui na introdução, eu vou trazer mais ou menos um plano de fundo, um momento. O reino de Israel já tinha sido destruído. O reino de Israel já tinha sido tomado pelos assírios. Restava agora só o reino de Judá. O reino de Judá, ele teve 22 reis bons, 23 reis, e reis bons que seguiram o Senhor, que foram fiéis ao Senhor, só foram Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Todos os outros reis, eles foram reis maus. Por que maus? Porque eles não seguiram o Senhor. E eu não sei se vocês sabem, o reino de Judá, ele é um reino davídico. Por que davídico? Porque todos os reis que ali estiveram reinando, eles são da geração de Davi, é da família de Davi. Eles herdaram o reino, diferente do reino do norte, que foi um reino totalmente idólatra. Aqui não. Houve reis idólatras e não. Sim e não. Às vezes eles se intercalavam. Um bom com um rei mau. Mas no reino do norte, não sei se vocês lembram, os reis, eles foram pessoas totalmente más, né? Pessoas pior que o outro. Então, e a gente vê que depois de Jeroboão, depois dele, que ele foi escolhido pelo Senhor para reinar, só que ele fez aquele grande erro, né? Ele, por cobiça, orgulho, ele criou aqueles 2 bezerros. Depois dele, e um deles foi escolhido pelo Senhor. Foi consequência do pecado e da maldade. E a gente via que foram mortes horríveis, terríveis, né? Então vamos lá. Nós vamos conhecer hoje governantes do Reino do Sul, que se esqueceram das promessas do Senhor. Quais são as promessas que o Senhor nos dá? Proteger seu povo obediente. Olha a condição aí. Ele protege o seu povo quando ele é obediente. E vamos conhecer também reis que brilharam. Tanto que a gente vai botar assim mais em evidência, que a gente tem assim, muitas características e muitos detalhes dos 2 reis. O primeiro que nós vamos ver, que é Manassés, e depois o penúltimo, que é Josias. Esses reis fizeram tudo para perverter o caráter da nação e destruir a adoração do Deus verdadeiro. O que é que a gente está vendo hoje? Olha, a gente está dizendo, as coisas elas só mudam o contexto, mas as pessoas elas continuam as mesmas. A gente está vendo aí, a gente abre ali. Tem horas que eu vou pesquisar para ver se é fake o que eu estou vendo. Não, eu vou ver, irmão. Eu vou ver se existe mesmo algum lugar, existe. Dizendo coisas, diz que Deus manda até. Eu vi esses dias, o pastor ele usa salto alto. Diz que foi o Deus que mandou ele usar. Olhos de coisas horríveis. E aí eu estava dizendo assim, eu conversando com a amiga meu, gente, uma coisa eu sei. Esse homem tem, esse é o homem, ele tem muito bumbum, que é cada sapato lindo, irmãs. Dessa altura, olha irmão, a altura, e ele pregando, gente, e aí é só um exemplo, e desse exemplo vai ladeira abaixo. Eu não estou dizendo de falar coisas, e eu vou pesquisar, e é mesmo. Ele fala que não tem sapato alto. Não, ele foi Deus que mandou, ele fazer o ministério dele com aquele sapato. Cada um tem uma revelação diferente. Uma revelação. Então a gente está vendo as revelações mentiras, porque se não está aqui, é mentira, é de procedência maligna. Então, nada diferente daqui, ó, perverter o caráter da nação. Tudo é normal, tudo é a igreja, tudo é relativo. Que o importante é o amor. Oi, irmão, você tudo, né? Acho que está certo. Tudo. Então, como é? Foi um burro que tu viu, você bateu o sapato. Não, a gente vê na rede social passando, eles mostram lá, pode ir lá, pastor com salto alto, aí vai aparecer. Então eu vou dizer, então que dentro. Eu sou muito louco. Então, mas aí eu
diz assim, ó, o importante é o amor, quem você ama não importa. Se você ama, está agradando a Deus, desfigurando, como eu estava dizendo, desfigurando o mais importante projeto de Deus, depois da criação do mundo, que é a família. A família está desfigurada, nossas famílias estão desfiguradas. Você olha para as famílias e você não vê o projeto de Deus ali. Não é não, irmão? Então é isso. E de tudo isso é o quê? A falta de uma liderança séria, de uma liderança que a gente vai ver aqui, que não está, Mas não, pastor fazendo uma coisa que não está com o seu trabalho, o seu ministério como base a palavra de Deus. E nós vamos ver agora os reis de Judá, de Manassés, Amon, Josias e Joacás. Nós vamos ver quatro reis. E o texto áureo, viu, gente? Que esse texto é o texto que ele é a base de nosso Segunda Crônicas 34, eu já falei, 34:2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é o que Deus quer. Isso aí é o texto base. Isso é o que Deus quer de todos nós governantes. Mas aí você fala, isso aí às vezes a gente se coloca, viu, irmão? Quando a gente vê essas coisas de liderança, rei, aí a gente pensa assim, isso aí é rei, não sou eu, não é você. Você é o líder, você é o rei da sua casa. Você, irmão, Você é o rei sobre a sua própria vida. Isso, rei, você governa a sua vida. Porque se a gente for olhar aqui como espectador, não tem que olhar como protagonista. Você é rainha do seu lar. Muitos de nós, como eu sozinha na minha casa, eu sou líder, eu sou rainha. A gente tem que pensar desse jeito. Eles fizeram muita besteira, eles fizeram. Vamos pensar no nosso reinado, como é que está. Oi, irmão, se falar em rainha lá, a gente hospedava, antes de saber, mas eu hospedei a Cauana, é a minha filha do pastor, eu sou fã do pastor da Virgínia, né? E não sabia que uma era advogada e outra era psicóloga. Eu conversava, né? Aí falou, meu pai, Esther, chegou e falou, vamos achar na minha casa, eu fico com outro, porque eu durmo cedo, se eu chegar, ó, a geladeira tem isso, frutas e tudo, tem isso, tem aquilo. Aí quando eu cheguei lá, eu só encontrei. E quando eu acordei, sexta-feira, 10h30, Arthur conversando, e pegaram o queijo da geladeira e botaram, hoje, agora eu só não fiz lavar os pratos, eu deixo que eu lavo amanhã. Falei, muito obrigada, não sei se seguiu, não sei se viu, porque eu estava cansada, vou fazer conta para você. Quer dizer, aí ela disse assim, dona Glória, por isso que eu pedi a vida para ficar na sua casa, porque a senhora é uma pessoa, eu sou simples, verdadeira, na minha casa você tem tudo, na minha casa você sabe, né? Já viu, né? Eu tenho tudo, eu gosto de comer muito bom, ele tem saúde, eu quero, um custo, se eu não tiver dinheiro, eu peço aos meus filhos, que eles têm. Eu falo assim falei isso para a Esther sorriu, a senhora é uma pessoa verdadeira, a senhora é uma rainha do seu lar. Pronto, é isso aí. Nós temos que E a psicóloga dos Estados Unidos, aí ela conversou comigo hoje, eu falei, me dê seu telefone para a gente bater papo. Pois é, então nós temos que Vou passar o fim de semana lá com ele. Vou passar a temporada da rainha Glorinha. Viu, irmão? Eu não pode não, viu? Indo com sua esposa, o fim de semana eu proporciono não vai ter lá. Olha, então eu vou pedir a vocês que vocês não olhem para esses reis como espectadores. Se coloquem como reis dentro da sua casa. Rei aqui da sua pessoa, líder da sua pessoa, líder do lugar onde você está, da sua família. É a primeira experiência, e é essa primeira experiência que vai lhe dar base para todas as demais. Então, Manassés, segunda Reis, ele está de 21 a 18. Vocês lêem em casa, viu, irmão? Esse capítulo todo, ele fala. Não está aí não, essa época é longo. Reinou 55 anos, um reinado longo. Ele reinou meio século, mais 5 anos.
Mas vocês vão ver, viu, irmãos, quanta bobagem esse homem fez, quanta barbaridade esse homem fez. Ele foi um rei extremamente mau. Ele teve meio século para trabalhar. O reinado mais longo que teve foi dele. E ele, vocês vão ver o que é que esse homem faz. Longo, foi um reinado longo e mau. Olha que coisa feia, que legado, né? Desfez mudança de Ezequias, trazendo novas formas de idolatria e adoração. Olha, não bastava, o pai dele encontrou o reino naquela situação. Ele se voltou para Deus, não foi Ezequias. Mas ele, quando ele passou a reinar, essa história de dizer que filho de peixe, peixinho, isso aí não é verdade. Nem sempre. Então o que aconteceu? Ele, além da idolatria que já existia até então, ele trouxe lançamento. Olha, já não bastava o povo estar naquela imoralidade, naquela prostituição diante de Deus. Ele ainda trouxe, quer ver o lançamento que ele trouxe? Está aqui, ó. Só adorava animais, vocês lembram? Os animais, né? Ele trouxe agora a adoração dos astros. Olha que coisa terrível. Aí eu abro um parêntese aqui, viu, irmãos? Eu conheço, vocês pasmem, pessoas que conhecem a palavra de Deus e lê horóscopo. Agora a irmã não fica calada, não. A última que eu encontrei, uma colega minha, uma menina boa, mas uma menina assim, ó. Aí eu chamei ela e disse: ô minha filha, vem cá. Ela falou: você nasceu quando, Bernadette? Aí eu falei: eu sou de outubro. Ah, você é de livro. Ah, agora ela falou isso, eu só fiquei quieta. Depois eu chamei ela e disse: ô minha filha, vem cá. Então você acha que Deus criou todas as coisas? Não foi Deus que criou todas as coisas, criou a gente. E ele falou assim que nós vamos dominar sobre a terra, né? Não foi isso que ele falou? A terra é de vocês, dominem e cuidem. Não é só dominar, cuidem, zelem por ele. Agora, como é, minha irmã, que nós somos a maravilha de Deus? Ele deu tudo para a gente, foi criado para que nós vivêssemos bem, que ele se preocupa. E agora, minha vida agora vai ser regida pelos astros. Uma coisa que foi criada por Deus, criação de Deus. Eu sou a criação máxima. Então, uma coisa criada por Deus vai governar a minha vida. Quem governa a minha vida é o Criador. Não é assim? Mas aí eu disse assim: quantas pessoas estão aí? A é regida pela água. A água vai reger a minha vida. Eu sei que a água, a única coisa que é regida por marés e por estações são as plantações, não é, irmão? Porque tem a época de plantar, só isso. Mas a criação máxima é regida pela água, pelo ar e pela terra. Não é assim que o signo? Olha que coisa. Então, irmão, não fique calado, não. A única coisa que orienta e que dá direção à nossa vida é o Criador. Não são nada que ele criou que está sobre o nosso domínio. Foi assim que ele orientou e mandou, né? Você, assim, eu gosto muito da lua, sabe? Até hoje eu sou evangélica há mais de 30 anos. Quando eu vejo a lua nova, eu salvo a lua nova. Não é toda. Eu salvo a lua nova no nome de Jesus. Foi igual que me ensinou, né? Foi de minha avó. Assim, Deus salva a lua, ilumina meu bem, saúde a meus olhos, luz a meus olhos e saúde a meu bem. Deus salva a lua nova, essa coisa que ela te pediu, me livre. E os ardentes, a gente e língua de mal, gente, ensinou assim. E também da lua cheia, entendeu? Você pede a lua para cuidar de seus olhos? Você não entendeu, não? Deus salva a lua nova e louvor de Jesus. Quem fez a lua de Jesus? Sim, diga. Como é? Luz a meus olhos. Essa é uma oração que igual me ensinou assim. Quem é que você está pedindo para dar luz aos seus olhos? Jesus. Ah, tá. Entendi. A lua nova que foi ele que fez, ela não resplandece. Eu entendo desse ponto. Não sei se eu estou errado. Não sei se eu estou falando. Agora só, irmã, você tem que saber um detalhe. A lua não tem luz nenhuma. Eu sei. Você sabia que ela não tem luz? O que é que ela não tem luz. Ela é como se ela fosse um espelho lá, escuro. Mas na hora que a posição do sol
aqui só é resultado de uma exclusão. Na hora que aí nós rodamos, aí fica tudo escuro, mas não vai ficar, porque o que ele faz? O espelho que ele colocou aqui não tem luz nenhuma, então a gente não pode dizer que ela é nada, ela é escuro, só que é um espelho. Aí na hora que a terra faz isso, para que a gente não fique no escuro, ela reflete a luz que está lá, dando o dia para o outro lado da terra. Então irmã, ela não tem base bíblica, não, porque ela não tem luz nenhuma. Não, agora eu digo assim, para a gente se alegrar, a lua cheia, no mar, que acaba se perto do mar, assim, né? Aí eu vejo assim, aquela lua saindo do mar, tão linda. Mas agora você sabe que ela não tem nada ali, ela só fez eu sei. Entendeu? Não é que ela vai me curar, tipo assim, proporciona-se aquela. Não, eu sei, alegria. Olha, tudo que ele fez para o nosso deleite, ele fez para o nosso deleite. Não é para que nós nos dirigimos a esse direito para agradecer e pedir nada. Davi e dançou na presença de Deus, né? A adoração ao sol, à lua, às estrelas, é o tipo de idolatria mais antigo da Terra. Longas datas. Foi o primeiro tipo de idolatria que surgiu. À medida que o homem foi se afastando de Deus, foi se distanciando, e se distanciando das pessoas que serviam a Deus, que queriam o Senhor, ele precisa ter, é uma coisa natural do ser humano, buscar quem foi que me criou, quem é superior a mim. Então, naquela primeira visão que eles tinham, eram os astros. O sol, sua grandeza, a lua, sua beleza, as estrelas. Então, eles começaram a adorar. Os pais de Abraão, a família de Abraão, a terra onde Abraão estava, que era um dos caldeus, adoravam os astros. Adoravam os astros. E isso como eu estou dizendo, é a idolatria mais antiga que tem. Então, essa idolatria gerou também o horóscopo, né? Isso aí. Eles começaram a estudar os astros. Dentro desse estudo surgiu a astrologia, que não é ciência, né? A astrologia não é ciência, a astronomia que é. A astrologia não é. E isso persevera até hoje. Tem gente que não sai de casa sem ler. É por isso que Paulo escreveu no livro de Romanos, né? Que o Senhor os abandonou a própria sorte, porque deixaram de amar o Criador, para amar a criatura, para amar pedras, para amar machos, para amar o Viu, irmã? Em respeito à sua vozinha, pode Não, lembrar. Agora, lembre-se, viu, irmã? Que nem a rua tem. Só me explico na cara. Eu já li, segunda Coríntios, não sei quantas vezes. Aí eu fico interpretando Paulo. Aí, eu não vou dizer o que eu penso assim, porque eu sou sincera, mas até onde? Pode falar. O espinho na cara de Paulo já julgava se era uma ferida, se era um câncer, era isso. Aí o pastor me deu a luz no culto de domingo, de Elias, que eu já falei aqui, pastor Hélio. Eu penso, Deus, você não é certo isso todo vida, Deus da Bíblia, se é certo por Deus, se fez por homem, tá certo? Não. Eu estou falando assim, entendeu? Aí eu oro, aí Deus me mostra depois. Aí ele falando da lua dos índios, da antigo. Aí eu. Seguindo, irmão. Sacrificou, olha o que mais esse homem fez. O próprio filho, ele sacrificou ao Deus Moloque. Ele praticava feitiçaria, adivinhação, consultava médios e feiticeiros. Forte influência maligna, 2 Reis 21, de 5 a 5 e 6. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar seu próprio filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Olha aí, irmãos. Ele conhecia a palavra, porque a gente vai ver no rei Josias que eles tinham pessoas, tutores para ensinar a eles, mas o homem que foi filho do homem que serviu a Deus, olha que barbaridade ele fez.
próprio filho, ele consultava todos esses feiticeiros e não consultava Deus. Tem gente que, eu vou falar com meu amigo, ele é uma pessoa tão sábia. Na hora que você orar a Deus, ele vai dizer que você vai orar. Mas primeiro tem que ser Deus. Olha o homem que foi filho de Ezequias, ó, o que é que ele vai fazer? As bobagens que ele faz. Colocou em mar, olha, aí ele fez aí, essa daí foi, eu achei fortíssima essa. Ele pegou uma imagem dessa deusa Azerá, deusa da fertilidade, botou dentro do templo do Senhor. Olha, gente, que é a mesma coisa de você chegar e colocar uma imagem de uma santa dentro da nossa igreja. Gente, isso é uma abominação. Não existe intermediários entre nós e Deus, somente aceitar o Senhor Jesus, que Ele nos leva assim pela mão, ó, diante do altar, e diz: Pai, aqui, ó, está passando por isso, isso e isso. Ele mostra O que nós vamos fazer, olha, querido, o que nós vamos fazer? É assim que Ele faz. Então, o que é que acontece? Ele teve uma forte influência, esse homem tinha uma forte influência maligna. Como a gente fala, a própria encarnação do mal desse homem, viu? E ele colocou a imagem da deusa Será, deusa da fertilidade. Olha que abominação. Sabe como é que essa deusa era adorada? Através da prostituição ritual. O templo foi transformado em um bordel. Gente, olha que coisa. O termo é esse mesmo, um bordel idólatra. E ele tinha lá até as dependências, irmão. Eu fui ler, pesquisar. Durante o culto, tinham as pessoas ali fazendo sexo, não era sexo grupal. Gente, eu fico pensando, meu Deus, como é que você pode conceber que o nosso Deus Altíssimo pode aceitar uma coisa daquela? Só pode ser uma coisa maligna para sentir prazer naquelas coisas. Então eu fico pensando como esse homem estava cego pelo pecado. Mas a seguir nós vamos ver um detalhe na vida desse homem. O templo transformado em bordel, então ele realmente fez tudo que era mal. Ele foi tremendo, ele foi mal ao extremo. E o que foi que aconteceu com ele? Qual é a consequência do pecado? Ele foi preso pelo rei da Babilônia e no cativeiro, quando esse homem se viu lá preso e sofrendo, né? Ele se humilhou diante do Senhor. Então isso aí traz uma esperança muito grande no nosso coração. Que a gente sabe que tem pessoas que a gente conhece, que a gente ama tanto. E a gente diz assim: se morrer hoje, não vai dar para o meu pai. Mas aí a gente tem que ter a esperança aqui, ó. Olha esse homem, quanta malvadeza, quanta maldade, como o Senhor se entristeceu com a vida desse homem. Então ele se humilhou diante de Deus e foi ouvido, e foi libertado por Deus, ele foi libertado por Deus, porque dizem aí que ele foi libertado pelo rei da Babilônia, foi Deus que libertou ele. E se vocês colocarem na Bíblia, vocês vão ver lá no Google o milagre de Manassés. É conhecido isso aí como o milagre de Manassés, que foi um milagre que um homem que estava em uma vida tão promíscua, um líder tão mau, um líder que não estava a quilômetros e quilômetros de distância do nosso Deus, mas ele foi perdoado pelo Senhor. Então não há, viu irmão, não há causa perdida, se há vida. Eu costumo dizer assim: só não há esperança se você olhar a pessoa lá no caixãozinho, rotinho, friinho, viu? Tá friinho lá, não tem mais jeito não, ali está tudo consumado, ali a vida dele ele vai prestar. Mas se há vida, se está respirando, há esperança, não há causa perdida. Não está na Bíblia esse registro. Mas o milagre de Manassés? Não está mesmo. Não, vou acrescentar aqui. Mas na história dos judeus se registra que foi Manassés que executou Isaías. Eu vi também, vi. Porque Isaías é contemporâneo dele, diz que foi ele que mandou. O homem era mau demais. Olha, gente, ele mandou matar muitas pessoas inocentes. Ele simplesmente
resolveu matar e matava. Ele se entregou totalmente às coisas malignas, ele se deixou levar pela carne. Devia ser um homem muito soberbo, um homem que pega seu próprio filho para queimar um Deus, que ele conhecendo o nosso Deus, mas ele disse: eu não quero esse Deus, eu quero esse. Se ajoelhava e adorava. Quantas vezes a gente faz isso, né, na nossa vida? Então, viu, Josi? Eu disse assim: olha, eu convido vocês a olhar para esse reino como você. Você não está aqui como espectador da vida desses reis, não. Você é o rei, você é a rainha, você é a protagonista agora da sua história e da história da sua família como líder. É isso que eu tenho que dizer aqui agora. Amém. Então, o que é que vai acontecer aqui? Esse milagre. Segunda Crônicas 33, de 1 a 13. De 1 A 13 aqui. de 10 a 13. De 10 a 13. Cadê, irmão? 10. Sim. Segundo Crônicas. É de 10 a 13. É. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhes fez essa oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Gente, um rei que até prostituição dentro do templo, orgias aconteciam. Um rei que botou aquela imagem, sacrificou seu filho. Um rei que mandou matar pessoas inocentes. Um homem mau. Mas ele se humilhou, está vendo? Não tem causa perdida. Olha, isso me dá tanta alegria, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele perdoou esse homem. E morre deixando um legado terrível. 2 Reis 21:9. Quem está aí? Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo lhes fez errar, que fizeram pior do que as nações, que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Olha, quando Deus mandou, o povo chegou na terra prometida, Deus, eu não entendia isso. Quando eu vi isso, que Deus é esse? Que amor, que mandou destruir todo mundo, nem os animais tinham que deixar vivo. Aí olha o coração de Deus. Vocês fazem isso, então eu posso que a terra de vocês. Porque Deus sabia a nossa índole, né? Para o mal, tende para o mal. Então o que foi que ele fez? Destrua. E a gente chega, toma posse desse lugar maravilhoso, mana leite e mel. E a gente vai ser pior do que o povo que estava lá. Ele está dizendo aí, pior, fizemos pior do que aquele povo. Você está vendo aí como é? Quando a gente está distante do Senhor, Deus olhou e disse: eles estão fazendo pior do que o povo que eu mandei destruir, para eles não se contaminarem. Olha que coisa terrível. Saber que Temos que Deus ter não faz cuidado. diferença, né? Saber que Deus não faz diferença se você não vive com Deus. É algo assim. Não tinha rei que queria um rei, né? Começou por aí. Aí esse rei morreu, aí veio o filho dele, Amon. Depois vocês leem em casa, 2 Reis 21, de 19 a 26. Reinou 2 anos, rei idólatra, promove a adoração a figuras pagãs. 2 Reis 21, 21. Só voltando um passo para trás, você fez uma afirmação aí que é muito importante para a gente. Diga. Ter a visão que Deus tem. Deus nunca desiste do tempo. Amém. Se ele E ele desistisse, não o nos que ensinou seria de isso. nós? E ele não nos ensinou isso. Mas como a gente tem, muitas vezes, em entender dessa forma, como se houvesse casos impedidos. Quando também está sentindo na carne, a gente pensa, irmão, como Deus vai chegar daquele lugar? Ah, irmão, ele tem as estratégias, ele pode todas as coisas. Tem causas que a gente olha assim, mas ele está condenado, ele já conhece, mas eita, aí é que você vai ver que Deus vai usar aquilo ali para glorificar o nome. Amém. Ele vai usar. Deus vai glorificar o nome. Se eu estivesse no Éden, eu deletava aqueles dois, fazia outros dois. Vai começar tudo com outros dois. Mas Deus não, eu vou investir neles. E assim está até hoje. Não cancelei meu projeto.
Restaura. Restart. Oh, aleluia. Deus maravilhoso que nós temos. Rei rico, pior, repare como é que pode, gente. O filho conseguiu ser pior do que o pai. Segundo Crônicas 33, 23. Como é que pode ser pior do que Manassés? 23. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai. O Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou a mão os seus delitos. Olha, gente, o que é isso? Tem condição de ser pior? Lembra da multiplicação da missão? Não é somou, não. Multiplicação é de forma exponencial, é bem maior. A gente já acha que o pai pecou, não Tanto, ele conseguiu ser pior do que o pai, mas por quê? Porque continuou afastado do Senhor. Não tem negócio sem a presença do Senhor. Falha na liderança, repare como uma liderança, viu? Pais e mães de família. Olha como a liderança é importante estar conectada com o Senhor. Repare, se isso não é tudo como se fosse um dominó. Falha na liderança, pecados e a contínua instabilidade política propiciou uma conspiração e esse rei foi morto. Então ele perdeu, né? Ele perdeu. Então, todos os sentidos. E não só perdeu, mas levou toda a nação a perder junto com ele. A sua família, você pode levar a sua família a perder a presença do Senhor, que é o único legado, é a única coisa que faz diferença. A única coisa que faz diferença em nossa vida. Totalmente. A única contribuição desse homem, desse amor, para o Reino do Sul, foi o seu filho que a gente vai ver agora. Foi a contribuição que ele deu para o Reino do Sul. Ou seja, a vida dele não foi sem nenhum propósito. Deus ainda assim tira algo. Tira isso. Veja bem. E tudo é uma questão pessoal. É você escolher, eu quero servir esse Deus. Eu sou fraco, tem um bocado de coisa que eu preciso tirar. Se fosse colocar aqui, eu estou bem, 10%, 90% ainda tem que tirar. Continue. Amém. Continue. Entendeu, irmão? Botando assim na escala de 5%, eu só cheguei a 1% ainda tem 99% de coisas que eu preciso. Continue, porque o que ele fez com Manassés? Manassés era uma pessoa que tinha zero possibilidade, zero na escala de 1 a 100. E ele chegou a Deus, ele se humilhou e ele disse: eu quero esse Deus, eu quero lhe servir. E ele tinha 0% de possibilidade e ele passou para 100% de possibilidade porque ele se humilhou. O que você vem falando desde o início, isso é uma verdade. Então a gente tem que não abrir mão do nosso papel. Eu sou rei, nem que seja sobre minha própria vida. Então, o que é que eu estou, como é que eu estou governando minha vida? Como é que eu estou governando o que está ao meu redor, ou as coisas que estão ao meu redor? Porque tudo que eu fizer em nome do Senhor, ou para o Senhor, ou em obediência ao Senhor, isso vai gerar frutos. Eu estava esses dias analisando. Jacó chegou no Egito, 66 pessoas, somando mais o José e a esposa e os 2 filhos, deram 70. Essa era a nação israelense na época. Jacó tinha uns filhos com alguns problemas, né? Sérios, fruto da sua vida sem o Senhor. E quando ele conhece o Senhor, ele tem que agora enfrentar toda uma nova situação, uma nova guerra dentro da família, para apresentar o Senhor através da sua própria vida. Aí eu fico olhando, ele encontra José. José teve uma experiência com o Senhor no Egito, mesmo longe da família. Aí você pega o contexto, meu Deus está formando uma nação, mas uma nação está 70 pessoas, já tem tanto problema, tudo isso multiplicar. O que vai ser daqui a 400 anos? Eu não sei, mas Deus sabia o que estava fazendo e sabia quem que estava lá dentro plantando as sementes do Senhor. Eu sei que 400 anos depois, havia pessoas no meio do povo que clamavam ao Senhor. Que clamavam pela libertação do Senhor, que entendia que Deus tinha prometido que iria libertar e que enviaria um libertador. Alguém acreditou e permaneceu acreditando. E esse alguém tem que ser a gente. Tem que ser, perseverar. Amém. Perseverar e pedir. Se você está com 0, com Manassés, eu quero ser melhor, Senhor. Eu quero ser melhor, eu quero mais. Eu quero chegar ao 100. Não para que o mundo me aplauda, mas para que o Senhor se agrade de mim. E entre na minha terra
e torne a minha terra frutífera, que é a nossa casa. E Manassés, ele teve que receber a apresentação desse Deus, que além de tudo é misericordioso, porque para ele clamar a Deus, ele entendeu que Deus iria ouvir. Ninguém vai atrás de uma resposta de não sem saber que um sim possivelmente veio. Então ele teve algumas pessoas que estavam ali em posicionamento, entendendo que Deus era misericordioso e incentivando ele. Eu acredito nisso absolutamente. Para poder, então, que sejamos esses, né? Em nome de Jesus. Olha esse homem, Josias, reinou 31 anos. Tudo era contra esse homem. Olha, ele era filho de Amor, que conseguiu ser pior do que Manassés, e neto de Manassés, e já era um terror. Então ele tinha assim um histórico que as pessoas dizem bem assim, A genética. ali não sai nada. Aquela família nem conheço, minha filha. Vai na geração conhecia a avó, agora não tem, não, gente, não vamos profetizar desse jeito. Olha esse homem aí. Olha esse homem, filho dessas duas peças terríveis. Eu vou falar peças terríveis. E olha o que esse homem fez. Então, ele era filho de Amor e neto de Manassés. Então, filho de peixe não é peixinho, não. Amém. Seguiu o exemplo do rei Davi, sempre nos caminhos do Senhor, igual não houve. 2 Reis 23, 25. Pegou. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se falou em outro tal. Nunca se levantou outro tal. Gente, aí a gente não vê falar de pecado de Josias. E olha o detalhe que eu vi, que eu estava lendo, meu irmão pesquisando. Ele, quando ele assumiu o trono, ele tinha 8 anos de idade. Mas olha o detalhe da vida dele. Ele foi tutoriado. Então ficaram aqueles tutores. Aí eu digo a vocês, o que é que esses tutores ensinaram a ele? O que Davi tinha passado, o legado de Davi. Que não pensem que Manassés e Amon não receberam. É escolha, irmãos. Ele foi tutoriado. Com 18 anos esse homem estava pronto. Porque se fosse assim, Judas passou 3 anos com Jesus. E no dia lá da grande ceia, não foi? Todo mundo lá, Jesus disse, um aqui vai me trair. Para você ver que o mundo é enganado, mas o nosso Deus não é. Aí você viu que na hora ficou todo mundo, sou eu, mestre, não viu? Não tem isso aí? Porque ninguém sabia que era ele, porque ele não demonstrava. Porque você engana o mundo, mas você não engana Deus. Mas Jesus sabia quem era. Então, olha para ele, esse homem aí. Simplesmente, ele escolheu, a questão de escolha. Ele escolheu, ele foi tutoriado de 8 anos, 10 anos. Então ele entendeu e ele disse, o caminho é esse. O caminho não é do meu pai nem do meu avô, não. Então o que foi que ele fez? Com 18 anos, começou a primeira coisa, aí Deus vai tirando as escamas, aí você vai ver na sua casa o que é que você tem que começar a fazer no seu lar, na sua família. Ele fez a reconstrução do templo, chamou Ilquias, o sacerdote, ele tomou as providências, foi encontrado no livro da lei. Olha, para vocês verem, gente, a barbaridade dentro do templo estava tão grande que o livro estava lá e ele nunca viu. O livro da lei. É brincadeira uma coisa dessa. E o que foi que aconteceu? O livro foi encontrado, depois vocês leem Deuteronômio, viu? Olha o detalhe do Deuteronômio, que eu digo a vocês, nenhum de nossos governantes fazem isso. Olha o que é que tem que ter em relação ao livro da lei. Tem que ter, Deuteronômio está lá. Deveria ter a cópia pessoal, o rei deveria ter a cópia pessoal desse livro. E ler diariamente. Será que nossos governantes fazem isso? Será que a gente faz isso? Veja bem, deveria ter a cópia ao lado da Arca da Aliança. E a cada 7 anos o livro deveria ser lido para todo o povo na festa dos tabernáculos. Nada disso estava sendo feito. Então, quando Josias ele lê esse livro, gente, ele fica... O livro da lei é lido para o rei. Olha o que é que acontece quando a gente lê a Bíblia. Começa uma obra espiritual no coração dele, maior do que já tinha começado. E, convicto do pecado da nação, pede uma renovação da aliança com Deus.
E a partir deste momento começa um avivamento espiritual em Judá. Olha que coisa. O poder da palavra. O poder da é a palavra. O poder da palavra. Nós como reis e líderes da nossa casa, da nossa vida, nós temos que ter todos os dias, ler diariamente essa palavra. Porque ela vai, você lê, você diz, eu vou ler só esse versículo. Vou ler a palavra, mas todo dia ele vai se revelar de uma forma diferente a você. Ele vai falar de uma forma diferente. Ações de Josias. Ele restaura o templo, remove tudo que pertencia aos cultos idólatras, queima e leva para Betel, onde tudo começou. Foi lá com Jeroboão. Olha como tudo, as coisas de Deus são perfeitas. Olha o que ele faz, ó. Assim, onde ele começa com o objetivo de contaminar o lugar. Ele queima tudo que tem ali, tudo de mal, e leva. E joga lá em Betel para contaminar aquele lugar. Olha, tudo um significado, uma simbologia. Depois também a gente vai ver. Destruir os sacerdotes idólatras, corruptores da fé e da moral do povo. 2 Reis 23:5. Também destituiu o sacerdote que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também o que incensaram a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todos os exércitos dos céus. Retirou a imagem da deusa Será do templo, queimou e suas cinzas sobre túmulo de pessoas comuns, desprezo pela deusa de seus adoradores. Quando ele queimou tudo aquilo e jogou lá no corpo daquele povo, não era uma imundície tudo ali? Não é? O judeu não vê os túmulos como imundície? Então foi o que ele fez. Ele pegou tudo que ele queimou e jogou imundície por imundície. Eu me aparto de tudo isso. É toda uma simbologia, né? Você sabe que o povo naquela época, os escolhidos do Senhor, os nazireus, eles não podiam ter nem contato com a pessoa morta. Porque o morto, a pessoa morta, é impureza. Significava coisa impura, tinha que se separar. Então toda a simbologia, quando ele pega tudo isso e joga lá naqueles túmulos, ele está dizendo que o lixo ao lixo. As consequências de com quem andamos. A Será veio junto com Baal. Era uma deusa, né? Daqueles povos ali da circunvizinhança de Israel. Quem foi que trouxe o culto a Será para Israel? A esposa de Acabe. Jezabel, aquela outra peça. Sacerdotisa, uma das grandes sacerdotisas da deusa. Fiel. Trouxe para Israel do norte. Contaminou o sul. Como? Através de casamento, a famosa aliança sem a consultação. Assim a Será entrou também no Judá. Foi. Não da forma tão ampla como foi no norte, mas entrou também. Mas você sabe, né? O inimigo é sutil. As associações que a gente diz, não, mas eu conheço, é gente boa, alianças erradas. O que é que o sul, que estava longe daquele caos que estava lá ao norte, por questão, conveniência, ganância, vamos fazer aliança para ele ficar mais forte. Enfraqueceu, foi todo mundo destruído. Não é isso? Destruiu a dependência dos templos destinados aos prostitutos cultuais. Olha aí, a prostituição. 2 Reis 23:7. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres tenciam para Será. É isso mesmo, né? Olha, ele fez uma limpeza mesmo, né, irmãos? Fez uma limpeza. Destruiu Tofete. Tofete, esse lugar, ele fica, é como se fosse um jardim, um bosque, viu, gente? Ficava em Rinom, o lugar de Tofete. Então, esse lugar era destinado a levar as crianças. Moloque estava lá, levava as crianças para serem queimadas. Ele destruiu esse bosque. Ficava em Rinom, e o nome é Tofete. Então esse lugar, Moloque ficava lá só recebendo as crianças para serem sacrificadas. Ele destruiu tudo. Reforma, e outra coisa, ele
ele não ficou, olha o detalhe, como o homem tinha visão. Ele não ficou só em Judá, não. Ele foi para o norte. Porque você sabe que o norte foi destruído, depois eu fiquei pensando, mas tinha gente lá ainda praticando idolatria. Nossa, como o mal é terrível, né, pai? Reforma chegada até Betel e Samaria, Reino do Norte. Elimina todos os cultos pagãos, mata todos os profetas idólatras do lugar. 2 Reis 23, 15 a 16, depois vocês leem. Promove a Páscoa a nível nacional, negligenciada desde o tempo de Juízo. Olha, gente, a Páscoa aqui, ó, principal festa. Por que ela é a principal? Porque lembra a obra redentora de Jesus na cruz. Ezequias voltou a promover a Páscoa. Lembra que Passou 2 reis, que foram quase 70 anos, agora volta de novo a Páscoa. Mesmo sem celebrar a Páscoa. É muito tempo sem ler a palavra, né? A principal festa dos judeus. Pois é, não é muito tempo sem contato com o Senhor. Eu estou dizendo, pessoas liderando. Como nós podemos liderar a nossa casa, Senhor? Sem a presença do nosso Senhor. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque são vidas que nós estamos criando, que vão gerar vidas. Amém. E que precisam fazer a diferença nesse mundo. Eliminou médios, feiticeiros, ídolos e abominações na terra de Judá. Um dos reis mais notáveis de Judá, ele está lá na genealogia de Jesus, e o profeta Jeremias escreve uma música para homenageá-lo. Depois vocês leem, olha, Jeremias escreve uma música para homenagear esse rei. E finalmente vem Joacás, filho dele. Não precisa ler, não. Não, mas depois eu vou marcar. 2 Crônicas 35, 25. Não precisa não, irmão. Joacás, ele foi sucessor dele. Reinou 3 meses. É o resultado aí, ó. Jeremias já era vivo, mas não era profeta ainda na época de Joacás. E tem parentesco, né, irmão? Parentesco não sei não, mas ele já era vivo. Sim. O pai dele era sacerdote. E ele está sendo preparado para ser sacerdote. Olha que coisa linda. E vivendo num ambiente desse. Mas quando você toma uma decisão, não importa o ambiente que você está. Amém. O Senhor vai prevalecer. Joacás reinou 3 meses, sucedeu seu pai Josias. Aí os estudiosos não entendem porque ele não era o primeiro filho, como é comum, né? O primeiro filho reinar. Ele foi escolhido pelo povo. Ele pegou 4 filhos, eu quero esse aí, e botou ele para reinar. 2 Reis 23, de 29 a 30, depois vocês leem. O reinado foi visto de forma negativa. 2 Reis 23, 32. Ele veio de seguir os passos do pai dele, não é, cara? Que coisa, gente. Então, não vai, porque é filho de Cristo, tem que ser crente. Não. Nós temos que continuar perseverando que aquela vida, que o Senhor vai resolver aquela vida. Amém. Mas sabendo que nossos filhos, que nós amamos, vão fazer escolhas, mas cabe a nós, estar diante do Senhor, todos os dias percebendo, para que no momento certo ele faça escolhas e sabendo qual o milagre de Manassés, que é a esperança, a vida, a esperança. Amém. O rei se torna vassalo do Egito. Ele com os reinos dele lá, o rei do Egito vem e toma o rei. Mas o que é que ele não invade? Vocês vão passar, olha quanto é que tinha que pagar. 3.500 kg de prata e 35 kg de ouro. Já pensou? Era o que eles tinham que pagar, os impostos que tinham que pagar o Egito, para o Egito não entrar e destruir. Então, ele morre no Egito, no exílio, o rei vem, deixa ele lá um tempo, depois resolve, pega ele e bota Jeoaquim, que é o próximo estudo que nós vamos ver. Conclusão: quando nos afastamos do Senhor, perdemos nossa identidade espiritual. Nós deixamos de ser filhos de Deus. E é essa identidade que faz toda a diferença. É ela que vai fazer toda a diferença, não só para nossas vidas, mas para os nossos liderados, né? Nossos filhos, quem nós amamos, as pessoas que são estimadas por nós. Deus pode libertar das correntes do pecado e restaurar a vida de um indivíduo. É a graça do Senhor. Amém.
Se fosse humanamente vindo, esse homem tinha saída, ele era zero possibilidade, né? O tal de Manassés. Mas ele se humilhou. Quando a palavra é lida, olha, gente, difundida, refletida, acontece um reavivamento espiritual. Então, que nós possamos nos colocar não como espectadores, mas como líderes. Nós somos líderes, como o irmão falou, da nossa própria vida. E depois disso, somos líderes em algum lugar na nossa família, que é onde tudo começa. Porque é daí que vão sair os missionários e missionárias, que vão falar que ainda há esperança, que vão falar o mundo, que não há outro caminho que não seja o Senhor Jesus. Nós não podemos nos calar, irmãos. Vamos ser líderes ali, ó, que vão ensinando a palavra, ensinando. Mas eu sou fraco, para pedir a Deus para melhorar. Porque Jesus está voltando. Os sinais estão todos aí. E nós queremos e precisamos. Todos os nossa família. Ele vai pedir conta. Ele abre aqueles meninos. As meninas, só estou vendo, Deus me livre isso, viu, ele? Só estou vendo, cadê os três? Cadê? Não sei que lá, conversinha, não. Você não me buscou, porque eu posso. Você não pode, mas eu posso. Entendeu? Por que esse povo fez aí? Cadê que pediu? Como líder, como falou ali, ó, está bem claro falando. Tem que ler todos os dias, tem que ler de 7 em 7 anos para o povo todo, porque Deus sabe como nós somos, entre aspas, esquecidos, né? Nós somos esquecidos, entre aspas. Então, que nós possamos nos posicionar como líderes, porque é uma honra ser escolhido como líder pelo Senhor. Deus pegou assim, ó, Eric, é você que é o meu líder. Irmão, Horácio, você, irmão, mas é você, Horácio. Tome posição, Josiele, Glorinha, Bernadette, Vera, tome posição e busque, porque não tem causa perdida para mim. Amém. E assim que o Senhor nos abençoe. Amém. Que a irmã Josi faça uma oração, irmã, encerrando, que nós tomemos essa posição, irmã, todos nós. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida de Pingo, Pai. Deus, muito obrigada por essa linda aula que nós tivemos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é generoso para conosco, Pai. Obrigada porque o Senhor nos completa uns aos outros. Meu Deus, obrigada por tudo que o Senhor deu a ela e ela passou a gente, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento pedir perdão, Pai. Pedir perdão, porque muitas vezes a gente negligencia aquilo que nós precisamos correr para fazer para o Senhor. Pai Santo, nós reconhecemos que somos pequenos e reconhecemos, Senhor, que no Senhor nós podemos ser fortes, nós podemos conseguir, ó Pai, por isso nós te pedimos graça. Derrama sobre nós, Senhor, a tua visão, a direção de como fazer. E muito obrigada porque o Senhor já derramou um montão para a gente agora aqui. Nos faz, Senhor, entender que nós temos responsabilidade do teu reino, Senhor. E que nós somos, Senhor, chamados a frutificar. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos, Senhor, com a bênção do teu coração. Faz essas palavras gerarem vida em nós. Amém. E que tão somente o Senhor seja glorificado através dessa geração em nós, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Continua falando conosco e confirmando tudo que foi falado aqui no culto, que o Senhor sempre faz isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.